Quer saber da nossa história, como a gente começou a namorar, como a gente se conheceu, quando a gente casou e como a gente chegou até aqui? Acompanhe esse vídeo até o final e descubra. Olá, eu sou o Gabriel da Thaís. E eu sou a Thaís do Gabriel. E nós somos do Status Bem Casados. É um prazer ter você conosco aqui para saber um pouco mais da nossa história. E a nossa história começou lá em idos de 2012, começo de 2012. Na verdade, começou muito antes disso. A gente ainda não sabia, mas começou muito antes disso. Muitas coincidências. Muitas. Eu estudei a vida inteira no mesmo colégio que a irmã da Thaís. Na mesma turma, né? Na mesma turma, a gente estudou todos os anos juntos. Eu sabia que a Thaís é a irmã da Beatriz, que é a irmã dela, só que a gente nunca teve uma proximidade. Só isso. A gente sempre morou muito perto. Eram bairros vizinhos, era praticamente vizinho, muito perto. E a gente começou a trabalhar em 2012 no mesmo local. Então foi muitas, a gente fala, deucidências, né? Muitas coisas rumaram pra gente acabar se conhecendo. E a gente começou a trabalhar juntos no Barro Branco, né? Nós somos policiais militares. À época eu era oficial da Polícia Militar e o Gabriel era cabo da Polícia Militar. Então a gente começou a trabalhar no mesmo lugar. A gente sabia, como ele falou, né? Que a gente se conhecia de vista. E naquele momento, o Gabriel, meses depois, ele continuou estudando, né? Ele já estudava há algum tempo e ele passou na condição de aluno oficial do Barro Branco. Então, ele começou a estar ali no mesmo lugar que eu também, mas na condição de aluno. E aí ele começou a participar de um momento que a gente tinha ali semanal, que chama Grêmio Evangélico, né, que era um momento de um culto cristão que a gente fazia, e eu era oficial responsável por esse momento, e ele começou a me ajudar ali, né, não só ele, eu tinha uma equipe, né, de alunos que ajudavam, e ele começou a ajudar. Naquele momento a gente começou a estar mais próximo, mas de uma forma muito profissional, né, de verdade mesmo, né, eu sabia que ele era uma pessoa super dedicada, ele me ajudava muito ali, mas extremamente profissional. E aí, qual que é a outra parte, amor? Eu sempre tinha frequentado uma igreja, né? Sempre frequentei uma igreja. A vida inteira, né, por vários motivos. Aí, alguns motivos, eu saí de lá. E aí, por frequentar o Grêmio Evangélico como aluno, eu conheci a igreja que a gente frequenta hoje. E aí, quando eu saí dessa outra igreja, eu comecei a frequentar lá. E era a mesma igreja que a Thaís frequentava. Você recebeu um convite primeiro, né? Recebi o convite, eu fui visitar. E aí, gostei e comecei a ir lá. Levei a minha família também. Na verdade, foi engraçado que no dia que ele recebeu o convite, né? Ele recebeu o convite de uma pessoa da igreja que não era eu. E quando ele chegou lá, essa minha amiga, né, que tinha convidado ele, falou assim pra mim, olha, ele tá vindo com a família inteira, né, então receba ele bem, né, ele é um visitante, receba ele bem para que ele se sinta acolhido, né, nessa igreja. E aí eu recebi tão bem que nós estamos juntos até hoje. Não, é brincadeira, eu recebi bem, muito simpática, né? Aí a gente só começou, naquele dia. Eu e minha família começamos a frequentar a igreja, a frequentar os cultos, a se envolver com o pessoal mesmo, e a gente começou a conhecer mais o povo da igreja, os jovens e o pessoal da igreja. E aí a gente começou a ter uma proximidade por conta da igreja. Todo mundo acha que foi por conta do trabalho, né? Não, embora nós nos conhecêssemos no trabalho, mas foi uma época que a gente estava... as aulas tinham sido interrompidas até, por conta da Copa do Mundo de 2014. E aí a gente começou a se aproximar por conta disso, né? Primeiro, como o Gabriel falou, a gente se aproximou nos eventos da igreja, né? Os jovens são muito ativos lá na igreja, então a gente terminava o culto e ia comer uma pizza e tal, e a gente começou a conversar muito sobre várias coisas. E aí, nessa época, como o Gabriel falou, a gente começou a trabalhar na Copa do Mundo, né? Numa escala que a gente estava fazendo no aeroporto, e aí, eventualmente, a gente se encontrava nessa escala. Aí, quando a gente se encontrava, a gente conversava, né, sobre várias coisas, inclusive sobre as coisas da igreja, principalmente, né, porque era algo que ele estava vivendo, estava conhecendo essa nova realidade, e isso foi nos aproximando, né, e aí a gente começou a estar muito próximo realmente, falando sobre vários assuntos, né, amor? E aí, quando a gente viu, a gente já estava com um carinho muito especial, né, um pelo outro. Sim, a gente já conversava bastante, e aí teve uma época que a Thaís teve que se afastar, porque ela teve um tumor num dos ovários e aí teve que se afastar. Descobri, né? No susto, né? E ela teve que se afastar para passar por uma cirurgia. Foi meio repentino também. E como a gente já estava conversando bastante, a gente já estava com um vínculo muito grande,
eu mandei mensagem e perguntei se eu podia visitar lá na casa dela. Aproveitou esse momento de fragilidade, né? Aproveitou esse momento de fragilidade, eu recém-operada, e ele falou, pode visitar? Eu falei, pode, claro, né? E aí eu fui visitá-la. Chegou com flores. Cheguei com flores, um cavalheiro, né? Cheguei com flores, e aí a gente começou a se conhecer, começou a conversar, eu ia um dia sim, um dia não, eu ia visitá-la. Todo dia de folga ele ia, né? Todo dia de folga eu ia visitá-la, e aí a gente começou a criar uma proximidade muito grande, a gente começou a ver que tava extrapolando já o nível da amizade. E aí, em determinado momento, a gente viu que a gente já estava envolvido emocionalmente mesmo, né? E aí, um dos dias que o Gabriel foi me visitar, em todos esses dias que ele ia me visitar, minha mãe também estava em casa cuidando de mim, né, da minha recuperação. E aí, num desses dias, a gente ia assistir um filme, né? E aí ele falou, não, antes de colocar o filme, eu queria falar uma coisa pra você. E aí ele se declarou, falou sobre os sentimentos dele, sobre aquilo que ele estava sentindo. E imediatamente eu correspondi àquilo que ele estava falando. E, cara, foi muito legal, porque a gente queria viver algo diferente mesmo. A gente queria viver um novo, né, de Deus para as nossas vidas. E aí a gente, até esse momento, a gente não tinha se beijado, a gente não tinha, né, ficado junto. E aí a gente decidiu, a gente falou, e agora? O que a gente faz, né? Porque a gente já tinha tido as nossas vivências, a gente nunca tinha tido um namoro diferente, né, assim, de acordo com o que a igreja orienta. Então a gente foi procurar os pastores, né, amor? Foi. A gente foi conversar com os pastores, aí eles orientaram a gente. E a gente procurou fazer tudo certinho, porque eu falei pra ela, eu tô cansado de bater a cabeça, de ficar dando cabeçada, eu quero uma mulher pra casar. Cara, isso foi muito engraçado. Ele falou assim, eu quero deixar uma coisa bem clara pra você, eu não tô procurando uma namorada, eu tô procurando uma esposa. Aí eu quase morri do coração, né? Eu falei, cara, era isso que eu tava falando, meu. E foi interessante porque falando. Quando a gente conversou sobre isso, a Thaís estava apreensiva naquela época, porque por conta do tumor dela, ela fez a biópsia e ainda não tinha resposta se era um tumor maligno, um tumor benigno. E a gente já estava tão entrosado e tão envolvido que eu falei para ela assim, eu faço questão de te pedir em namoro antes desse resultado, porque independentemente desse resultado, eu quero estar com você. Então foi um momento bem especial pra gente, assim, um momento que a gente pôde compartilhar daquilo juntos e graças a Deus tivemos o melhor resultado. Hoje estamos bem. Foi benigno, né? Foi benigno o resultado. A gente, depois de 1 ano e 8 meses namorando, né? Nós começamos a namorar nessa época. A gente casou. 2 anos depois do casamento, tivemos a nossa princesa, a nossa filha, a nossa bênção de Deus. Nosso presente. E tá tudo certo, graças a Deus, estamos muito felizes, graças a Deus. Só voltando um pouquinho, quando o Gabriel foi conversar com os pastores, né? A gente foi orientado assim a assumir um compromisso já de imediato, mas mesmo sem estar namorando, né? Então, mesmo sem ter um envolvimento físico, mesmo sem ter se beijado ainda, né? A gente conversou e falou assim, não, vamos assumir um compromisso da gente estar se conhecendo, assumindo esse papel, essa posição, né? Pra gente ter certeza realmente, né, dos próximos passos, pra gente não se desgastar emocionalmente. Então, foi isso que a gente fez e a gente continuou conversando, só que agora de forma declarada, então tudo ficava mais intenso, né? Um abraço mais demorado na hora de ir embora, né? E aí a gente não queria nada mecânico, a gente falou, e como que é isso agora? Porque realmente era tudo muito novo pra nós, né? E aí um dia, numa dessas visitas dele, né, ele me beijou, me agarrou, ele me beijou, me deu um beijo, a gente falou, uau, né? Então a gente começa a namorar, nesse dia ele me pediu em namoro, e a gente começou a namorar e como ele mesmo falou, foi tudo muito rápido, né? 1 ano e 8 meses a gente estava casado. E depois vivendo o melhor dessa terra no nosso relacionamento de verdade, né? E a gente foi agraciado com a nossa princesinha, que inclusive nasceu no dia do nosso aniversário de 2 anos, né, de casamento, no dia. E foi parto normal, viu, gente? Então a gente entendeu que de fato foi um presente para o nosso relacionamento e quem acompanha sabe, ela é o nosso presente mesmo, né? Bom, e quando a gente assumiu o namoro, eu pedi para sair do Barro Branco, né? Eu procurei meu chefe e eu falei pra ele, né, de tudo que tinha acontecido, que foi tudo muito rápido, né? Tudo isso que a gente contou aconteceu muito rápido, né? Eu acho que numa média de 3 meses, mais ou menos. E aí eu procurei ele e falei assim, olha, eu comecei a namorar, aí tudo contei pra ele, porque de uma forma ética não era legal a gente continuar trabalhando no mesmo lugar. E aí eu pedi pra sair, nesse momento ele tava saindo também, ele acabou me levando junto pra uma outra unidade que ele assumiu. E foi tudo muito legal, né? O meu chefe tava saindo de lá.
E aí me levou junto para trabalhar com ele. E aí isso foi muito jóia, muito legal, né? É isso aí. Esse é um pouquinho do nosso capítulo, assim, de como a gente chegou até aqui, de como que tudo aconteceu, e muitos capítulos ainda virão. E vocês com certeza vão acompanhar cada passo da gente. A gente quer falar, compartilhar com vocês, estar junto de vocês, ajudar vocês. Então continue acompanhando os nossos vídeos, o nosso canal, os nossos meios de comunicação, que tem muita coisa boa vindo por aí. É isso aí. A gente entende que essa união, tudo aquilo que aconteceu entre eu e o Gabriel, que era muito mais profundo realmente do que só o sentimento e o amor, né? A gente entende que é um propósito que Deus tem mesmo conosco, até mesmo por tudo isso que está acontecendo, né? Por todo esse projeto que a gente está caminhando aí junto com vocês. Então, como ele falou, tem muita coisa boa vindo aí pela frente. E eu queria que vocês acompanhassem a gente. Então aproveita, se vocês gostaram da nossa história, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? Deixa a sua pergunta, a sua curiosidade aí do que a gente acabou não compartilhando aqui, né? E continue acompanhando a gente. E até os próximos vídeos. A gente se vê. Até lá. Beijão.